Olá, eu sou o arquiteto Roger Lage, do escritório Elephant, responsável pela criação de uma das propostas da concorrência pelo desenvolvimento do projeto da nova unidade do restaurante Oe Sushi, em São Paulo. E, diferentemente das unidades já existentes, o novo restaurante ele será implantado numa edificação verticalizada de 3 níveis. E, além de atenção a essa característica, há uma demanda pela complementação da circulação vertical que hoje se dá apenas por meio de escadas, pela inserção de uma caixa de elevador que conecte esses pavimentos. Mas é preciso entender essa dinâmica não só pelo ponto de vista da acessibilidade, mas pelo próprio suporte de integração dos níveis. E, portanto, esse novo elemento ele é essencial e definidor do projeto, ao meu ver. E, a partir dos meus estudos, concluo que a melhor posição para a inserção dele seria na parte externa ao invólucro principal da edificação, removendo apenas trechos dessa cobertura de marquise metálica, assim como parte de um eixo das esquadrias, e esse volume que é gerado é complementado por uma estrutura que reconfigura essa fachada, que é bastante extensa e bastante inexpressiva, comunicando no melhor trecho, que é a esquina, né, que tem a maior capacidade de comunicar com esse espaço urbano, com a paisagem urbana, essa nova intervenção que demarca esse novo uso que está sendo implantado. Ali também algumas complementações de identidade visual no primeiro pavimento, que se dá mais na altura do observador. Então, aqui um pouco da proposta, né? Fica claro que a própria composição remete a uma própria lógica de estruturação da marca gráfica do restaurante. E aqui trago um exemplo de materialidade, onde esses painéis poderiam ser realizados, dentre várias possibilidades, numa tela impressa, fazendo com que essa fachada poderia ser modificada ao longo de determinado período, dando mais dinamicidade e conversando com esse espaço urbano, né, de São Paulo, que é bastante da velocidade, da linguagem gráfica. Esse exemplo aqui traz um grafismo do trabalho da Adriana Varejão, né, para um estádio construído para as Olimpíadas no Brasil. E nessa construção, acho que fica, como já falei, bastante clara essa analogia que eu faço, essa construção, a própria identidade, onde também faço uma leitura simbólica em relação a essa tríade dos níveis, essa tríade da composição da marca, e quando associo essa questão a uma demanda de briefing estabelecida para que a ambiência do projeto traga uma lógica de templo para o espaço do interior do restaurante, eu entendo templo como uma noção de espiritualidade e uma palavra que bastante sintetiza uma busca espiritual nas filosofias e na espiritualidade típicas das culturas asiáticas, essa busca pela ascensão, que se dá na lógica da meditação, na lógica da própria conformação e entendimento dos chakras, né, como uma própria linguagem estratificada, onde essa energia se eleva verticalmente em camadas. Então, eu penso em trabalhar simbolicamente essa lógica para a ocupação destes pavimentos, tanto visualmente quanto entender as dinâmicas de uso. Então, o primeiro pavimento traria uma lógica mais terrena, mais densa, mais da materialidade. O segundo seria um pavimento mais com uma característica visual mais abstrata, e trazendo esse elemento da pulsão, da vontade de atingir esse objetivo, que seria o último pavimento, que é a lógica da ascensão. Há uma analogia aqui a essa tríade também do corpo, mente e espírito. E quando falo de materialidade do projeto, eu estabeleço uma comunicação essencial com a identidade existente da marca, trazendo essa questão da cor preta e da cor vermelha, né, como predominantes, mas nessa inserção de novas linguagens que se complementam à linguagem existente, o último pavimento ele traria a luz, não a cor amarela, mas o amarelo como um resultado da visual da manifestação da luz. Então, um pouco da paleta do primeiro pavimento, que teria uma predominância dos tons acinzentados, dos tons frios, com uma humanização de elementos naturais como a pedra verde, como os jardins de musgos, né, que podem ser implementados em suportes que não demandam um contato direto com o solo. O segundo pavimento ele traria essa pulsão que fica muito clara, né, pelo uso da cor vermelha, mas também essa cor seria aliada à implantação de elementos mais escultóricos, mais artísticos, né, que falam também desse caminho de uma pulsão que ganha uma materialidade. E o último pavimento traria a luz como principal aspecto definidor visual da ambiência em diálogo com elementos translúcidos, né? Então, independentemente da cor do material,
a luz ela ganha essa materialidade assim e que remete a uma questão de leveza, né? Também, e é bastante típica dessa linguagem asiática. Então, falando da planta em si, no primeiro nível, eu tenho na entrada do restaurante uma conformação de estar, então o templo como o templo casa, que se dá também nesse eixo longitudinal, onde seria inserida uma plataforma, com exceção de mesas baixas, né, trabalhando a experiência gastronômica naquela ergonomia bastante japonesa das mesas baixas. Essas mesas também, a parte dos pilares, poderiam ter o suporte do uso de recurso de projeção, né? Que é uma demanda que está inserida no briefing também. E eu chego na parte do fundo dessa planta, numa região de pé direito maior, onde eu intensifico a ocupação, mais mesas, né, mais próximas, porque eu utilizo o recurso do pé direito alto como uma forma de aliviar essa necessidade, né, também de cumprir uma quantidade de pessoas. Uma principal referência para esse pavimento é essa basílica de Ciponto, na Itália, onde o templo ele é construído a partir de chapas metálicas vazadas. E olha como o arquiteto consegue atingir um objetivo ao mesmo tempo muito concreto e ao mesmo tempo muito etérico, né? E essa palavra etérica remete à própria noção dessa busca pela ascensão, né? Então, aqui um outro exemplo, falando de imagens, né? O bar, ele traria esse efeito mais caixa vermelho, mais minimalista, onde eu não estou fazendo interferências de obra, seria tudo utilizado a partir de tinta, encapar as estruturas existentes com madeira fórmica, utilizar o nicho superior para inserção de uma malha tensionada. Aqui a entrada do restaurante em si, onde eu tenho essa composição com os estares à direita e à esquerda do eixo principal de circulação, a plataforma com as mesas baixas, aqui um pouco da imagem humanizada, um pouco da experiência mais intimista das mesas baixas. Esse elemento de transição entre o templo casa e o templo religioso, e quando eu chego na área de pé direito maior, essa composição com as chapas dando a ideia de construções arquitetônicas de templos asiáticos, numa perspectiva que culmina na inserção de uma estátua de Buda, que é algo muito típico, né, da linguagem dos restaurantes já existentes, e aqui é só um foco nessa área, né, mostrando, revelando toda essa presença mesmo do recurso da luz e da transparência, né, das chapas metálicas, que são densas e leves ao mesmo tempo. No segundo nível, que seria o mezanino, essa porção ela se dá tanto por uma questão da predominância do vermelho, quanto pensar novos usos também. Então, existe dois acessos para este pavimento. Então, a ideia é que eu demarque a chegada pelo acesso principal, tanto de elevador quanto da principal escada, com uma área de estar, que está sinalizada em amarelo. Ao lado direito, esse bolsão, a ideia é que fosse um espaço mais multiuso, a partir de divisórias pivotantes, a gente pudesse conformar várias situações, não para uma situação onde um cliente deseja ter um evento corporativo ou uma área para uma festa de aniversário um pouco mais reservada, ou clientes que queiram estar meio que em cabines. Então, aqui mostrando um pouco dessa lógica, esses painéis pivotantes criam várias ambiências. E, por outro lado, uma ocupação híbrida entre sofás e mesas, mas dando a ideia um pouco de uma mini galeria, onde poderiam ser ocupadas essas empenas, né, esses planos de fundo, com obras de artistas asiáticos, né? A própria cultura paulista traz muito essa questão da imigração, principalmente japonesa, e isso traria um movimento para esse pavimento e para o próprio restaurante, né, através dessas pequenas microexposições efêmeras. Um pouco dessa predominância do vermelho, um pavimento mais feito caixa, mais minimalista do ponto de vista do uso de materialidades. E o terceiro nível buscaria uma ascensão, que se daria através de uma ocupação, também estabelecendo uma entrada com estar, a definição dos novos banheiros ali conformando uma brinquedoteca ao fundo, um eixo principal com mesas mais sequenciais para famílias que desejam ficar mais próximas aos filhos que estão na brinquedoteca, e uma ocupação da área de pé direito maior, mais massiva, assim como no primeiro pavimento, esse trecho ali ao fundo, a exceção de uma escultura horizontal de Buda, e elementos também de metal que remetam aos pagodes, que são essas estruturas, essas torres asiáticas, e uso também de cortina com elemento de luz que confere aquele efeito desejado anteriormente falado. Então, um pouco aqui do resultado dessas estruturas de pagode, meio explodidas, né, como se a lógica da materialidade na ascensão ela não fosse tão importante, ela fosse mais abstrata. Aqui a estátua ao fundo, e aqui uma demarcação do final do último, da chegada da circulação por escadas, que demarca também um eixo para ir aos banheiros, dando um efeito bastante cenográfico e instagramável para o espaço. E é isso, muito obrigado.